A série limite oblíquo ela tem uma proposição muito simples. Objetos coletados do cotidiano muito aleatórios, no caso aqui, resíduos orgânicos de ressaca, especificamente da praia de Taquatiara, onde eu vivi durante anos, e que cada ressaca que tinha, eu coletava naquela orla objetos bem atípicos, bem estranhos, orgânicos, principalmente como galhos, sementes, poucas conchas, e que eu ia reunindo isso numa pequena coleção desses objetos que, para mim, tinha uma questão que intrincava a forma e o seu objeto final. Ou seja, objetos orgânicos que foram sacudidos, mexidos, lapidados pela onda, batendo na pedra pelo próprio sal e que viraram resíduos leves, né, que flutuaram até a superfície da areia. Minha proposição limite oblíquo nessa série, então, é criar essa relação de que as coisas podem ser tão simples que a gente pode imaginar e reverter numa imagem de uma complexidade dentro de um pensamento da fábula e do processo artístico que envolve questões culturais muito mais abrangentes. Vou explicar mais fácil. Limite oblíquo é a série que tem essa ideia de uma superfície luminosa, os objetos coletados na ressaca são sobrepostos, a luz emanada por baixo e a cor captura pela câmera. Há esse contraste do branco com o preto. Limite oblíquo veio de uma origem da segunda série de fotogramas, que são fotografias realizadas em laboratório, que se chama Monolux. Essa é uma obra de Monolux, que chama Ressaca, foi feita em 2019, em laboratório, papel fotográfico analógico, sais de prata, em que eu coloquei exatamente os mesmos objetos que eu utilizo na série Limite Oblíquo, na primeira perspectiva de trabalhar com eles sobre o papel fotográfico, crio essa situação meio estranha, meio ressaca, meio órgãos, meio objetos marinhos, que você como é um fotograma, você perde o referencial do objeto. Então, parece que tem que ter uma medusa, folhas, peixes, mas na verdade são os mesmos resíduos orgânicos da série Limite Oblíquo. Essa primeira composição eu fiz para criar essa relação de fundo, estranheza e essa aglomeração, né, de objetos que criava uma outra relação. Quer dizer, objetos orgânicos que criavam quase uma imagem de órgãos e de organismos meio vivos. Ressaca de Monolux é um fotograma cópia única, é feito no laboratório, num papel fotográfico direto, então não há como eu reproduzi-la. Então é uma imagem única, uma edição que eu não posso refazê-la, é impossível, não tenho negativo, nem a imagem digital para reproduzi-la. Então, se eu quiser reproduzir essa imagem outra vez, teria que remontar os objetos em cima e, obviamente, não ficariam iguais. Então, esse é o ponto de partida que acontece no Limite Oblíquo, que é a exposição que está aqui no Paço Imperial, que inaugura dia 25 de fevereiro, vai até dia 25 de abril, aqui no Rio de Janeiro. Ela, na verdade, como eu utilizo muito uma fala do curador Fernando Coccheralli, ela é uma fagulha que desencadeia a série Limite Oblíquo. Nesse momento de 2020, em casa, dentro daquele ambiente complexo da vida, que você tem que cuidar de você, da casa, do seu emocional, das coisas que vão acontecendo no seu dia a dia, da série de coisas que você vai fazendo para poder cobrir aqueles dias longos, né? aquela grande distensão do tempo. Me veio a ideia de trabalhar com a fotografia já há bastante tempo, pensando nessa proposição, desde 2014, mas me veio, nesse momento de isolamento, resgatar essa caixa dessa coleção, que é uma pequena coleção de objetos coletados em mais ou menos 20 anos, nessa praia de Taquatiara, exatamente, especificamente lá, é uma praia que eu frequento, então eu consigo ir em momentos, né, de cada ano e coletar objetos que eu tinha interesse. Na hora desse olhar para a areia, o que me interessava, tem milhares de cacos de madeira, mas alguns me interessavam pela sua forma estranha, sementes, cocos e pedaços de galho, que tinham coisas muito extraordinárias ali como forma. Me interessava essa forma deles como objeto de madeira. Então, eu coleto e guardo numa caixa, coletei e guardei numa caixa. Quando chegou o momento de pensar esses objetos, terem um desdobramento como série fotográfica, me veio a ideia de utilizar, já que eu não podia ir ao laboratório, a cidade inteira, o mundo inteiro estava em lockdown, era na minha própria casa eu ter os elementos todos compatíveis à produção dessa série. Então o que eu fiz? Eu peguei uma mesa de luz, fotográfica, que você vê cromo na lupa, você consegue trabalhar com questões de negativos. Era uma mesa de luz utilizada para o meu processo analógico, então eu utilizava para ver negativos e ver filme, ver foco. Eu acendi a mesa de luz e comecei a trabalhar com essa caixa de resíduos, uma dinâmica de montar nesse retângulo branco da mesa de luz,
essa contraluz com a câmera digital sobreposta em plongé, né, de cima para baixo, em que eu pudesse, numa certa organização, mexer com os objetos aleatórios e compondo, fotografava e eu tirava esses objetos da mesa de luz e colocava em outra caixa. Então, ou seja, eu ia pegando esses objetos, compondo, pensando nesse grupo que eu pegava primeiro e o que ia acontecer, trocava algumas peças. Quando eu fotografava com a câmera digital, eu já transferia para uma outra caixa. Digo isso porque, na verdade, o processo durou 48 horas. Como eu preferia trabalhar de noite para não ter nenhuma incidência de luz externa, então chegava à noite, eu montava a mesa de luz e trabalhava durante a noite 22 imagens. Foi assim que eu programei. 22 imagens aconteceram de uma caixa, mesa de luz e a outra caixa. Na noite seguinte, eu peguei essa mesma caixa, vi para outro lugar, para a mesma posição inicial, e comecei a mexer nas peças outra vez e reconfigurá-las aqui sem repeti-las. A ideia é que essa peça não se repetisse junto com essa mesma peça no próximo fotograma. E um dia eu fiz essa imagem, que chama Bowles, que é uma homenagem ao Paul Bowles, que é um poeta inglês. Então, na verdade, essas 5 peças, no dia seguinte, elas estariam completamente aleatórias dentro da caixa e voltariam de uma outra maneira. Tanto que é interessante que essa mesma peça que a gente vê aqui, que é um coco, né, desfiado, ela aparece nessa imagem que chama Capote, homenagem ao Truman Capote, que é um escritor também americano, em que as duas peças se colecionam, mas com outros objetos que estão aleatórios em outras imagens. Então, essa ideia de composição, desse pensamento de uma coisa que se conjuga e se deposita e volta numa outra conjugação, essa ideia, esse é um pensamento que eu tenho há bastante tempo, desde 2014, que é quebrar esse fluxo da fotografia. Eu não preciso pegar minha câmera Rolleiflex, tem minha câmera digital, e ir para o mundo exterior procurar as informações, procurar um querer assim, da construção da imagem. Eu posso fazer isso dentro de um universo pequeno, com universos próprios, que no caso é essa minha coleção de resíduos. A série Monolux, ela era a coleção de vários objetos, tanto que a primeira imagem que a gente vê no Monolux, que é essa ressaca, era a proposta de pegar pequenas peças da coleção de resíduos da ressaca e fazer o Monolux. A ideia de fazer só o limite oblíquo veio nesse momento em que o tempo ficou suspenso. Então eu tinha no meu cotidiano tudo muito presente. Meus livros, a televisão, meu amigo morando comigo, as coisas sendo conversadas, os telefonemas, e de repente as coisas estavam todas ali meio vibrando. Até a organização começou a acontecer nesse momento. Tem uma série muito específica pensada no momento em que o tempo parou. O tempo parou e eu tinha que, mesmo para não enlouquecer, movimentar essa maquininha do tempo. Então a criação foi muito, muito intensa. Digo isso porque depois que ficou pronto as imagens fotografadas, eu fui ao computador, lancei e percebi até um ruído interessante. Quando eu fotografava a mesa de luz, eu conseguia ver só pelo visor. Então eu posicionei precisamente a mesa com retângulo, tudo certo, mas em pequenos esbarrões, micro esbarrões que eu dava no tripé e eu tentava reconfigurar a câmera, percebi depois, quando eu joguei ao computador as imagens, né, em cru, para virarem depois uma imagem tratada, em que as bordas elas se movimentavam. Então é interessante, você tem áreas que são mais finas, mais largas, todas são completamente diferentes, porque esse momento em que pequenos esbarrões eu tentava recuperar, mas pelo visor estava tudo certo e na verdade existiu esse movimento, um pequeno deslocar. Esse deslocar, como todos os artistas trabalham, esse acaso, ele é interessante porque ele faz parte do processo do pensamento da fotografia, quer dizer, tudo tem seu instante decisivo. Então, nesse momento aqui, que eu decidi montar aquela situação e a câmera também se mexeu, eu não quis recorrer a consertar, a organizar de novo o frame, né, vamos dizer assim. Então, as margens ficaram aleatórias, finas, grossas e médias, porque a ideia era que naquele tempo aquilo aconteceu, fazia parte daquele momento. E 2 imagens que eu queria muito comentar. Como eu disse, nesse tempo que você fica, o seu próprio pensamento é o seu próprio alimento, né? Já que você tenta criar narrativas para o seu dia a dia, no momento que você está isolado, eu fiz conjugações, primeiro na mesa de luz, mas na hora não imaginei nenhuma questão dos títulos, dos nomes, uma notificação a elas, quem são vocês, que verbete eu podia dar a elas, porque todo meu trabalho fotográfico tem um título, elas são nominadas com a ideia de dar essa fagulha complementar ao pensamento da imagem.
Lógico que o espectador ou a pessoa que observa a imagem, ela pode pensar a partir de seus referenciais. Mas eu sempre proponho que a palavra seja categórica na descrição do que eu pensei na imagem. E ela pode reverberar em outros pensamentos. Então, nesse caso, quando eu montei especificamente essas duas imagens, que se chama Sambaqui Elisa e Dorival, eu percebi depois na tela do computador que tinha uma relação muito forte com duas questões pessoais. Uma é minha irmã, Elisa, que é bióloga, malacóloga e trabalhou na classificação e localização arqueológica dos sambaquis do Rio de Janeiro. Ela é a professora Lina Knaip. Então, a Elisa, minha irmã me levava quando criança para visitar os sambaquis, visitar os museus de arqueologia, visitar o Departamento de Arqueologia e Biologia do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Então, houve um interesse meu nessas questões orgânicas a partir da minha irmã, que tinha essa relação da biologia, da questão orgânica, da natureza, da proto-vida, né? Quer dizer, entender a vida a partir de pequenos molúsculos, pequenas situações orgânicas, né? De celulares que depois viraram peixes e conchas e moluscos. Então, fiz uma homenagem a ela porque o sambaqui eu conheci aos 6 anos de idade, uma grande pilha de conchas, sedimentos do mar, a partir da minha irmã. Eu quis fazer uma homenagem a ela. Essa questão das homenagens, quer dizer, tem várias homenagens aqui, como eu falei, Truman Capote e Paul Bowles, são 2 autores, um inglês e um americano, que influenciaram muito o meu pensamento literário e como eu lido com a questão da imagem também. Então a minha irmã fez essa homenagem a ela, no sentido que é o único objeto concha que tem na coleção, as conchinhas, fora tudo é madeira, sementes e galhos, é um arranjo colado com uma trama de alga, em que são pequenas conchas que formam aquele sistema estranho ali. Então, eu fiz uma homenagem como se fosse, na verdade, uma grande escavação que se encontrou esse composto de sambaqui, né? Composto de conchas que cria sambaqui. Então, a ideia dessa fagulha é muito pessoal, por mim e para ela, mas o Sambaqui Elisa é o nome próprio dessa ideia, desse contato histórico que eu tive quando jovem, com a biologia através da minha família, da minha irmã, e como isso foi influenciado o tempo inteiro, por esse meu interesse muito pela cosmogonia também, do que está na Terra, do que está no espaço. Então a relação toda era criar esse emblema sambaqui em homenagem à minha irmã. Numa relação direta também com a minha família, nessa minha juventude, meus pais eram muito fãs do Dorival Caymmi. Existia uma conexão deles com o Dorival Caymmi, com a música do Dorival Caymmi muito intensa. Existiam os LPs do Dorival Caymmi na minha casa, a gente escutava o tempo inteiro. Existia um familiar que era muito amigo do Dorival Caymmi. Meus pais frequentavam a casa desse familiar, desse primo do meu pai, com Dorival. E a música do Dorival, para mim, é muito interessante, porque todo mundo, até o próprio Nelson Motta diz que João Gilberto foi influenciado por Dorival Caymmi, né, e na Bossa Nova, e Dorival Caymmi foi influenciado por seu pai. Então é o pai do Dorival Caymmi, o Caymmi, o João Gilberto, o Tom Jobim, o Vinícius. Aí você vai seguindo uma linha a partir de um ponto, né, dessa proto-ideia do ritmo que vai se repetindo em pequenas notas, né, que é a questão da Bossa Nova. Então, quando eu vi essa imagem pronta, eu falei, tem uma Bahia, tem uma coisa Dorival, que ele fala do movimento do chocalho, do berimbau, do capoeirista, do navegador, do pescador que vai ao mar e não volta, da dor da viúva que ficou. Então, tem situações muito simples naquela voz, né, aquela voz esticada, extensa e suave, em que eu dei a homenagem a Dorival por referência, primeiro a voz e a persona do cantor, e segundo, por Dorival ter participado na minha vida de infância, adolescente, muito presente. É uma música que me interessa, que me induz a pensamentos positivos de tudo, porque é muito precisa. E como meus pais eram muito apaixonados, eu tive uma relação muito próxima ao Dorival Caymmi. É interessante mostrar no Sambaqui Elisa, e vou passar para outra parede, em que aquele conjunto de conchas, que é a única peça do mar realmente que eu tenho na série Limite Oblíquo, ela se replica na imagem Janaína, que seria Janaína é Iemanjá. Né? O nome de Janaína e Iemanjá são homônimos. Né? Então, a mesma peça que está lá, aquele chumaço de conchinhas, se reproduz aqui. Eu montei a cena toda e a análise depois literal da imagem acontece depois quando eu tenho ela planar na minha frente, verticalizada no computador, que eu possa ver
tudo acontecendo nesse display. Então, quando eu olhei, falei, nossa, tem uma relação orgânica de algas, mar, superfície do próprio oceano e essa decomposição de corais e coisas que vão acontecendo. Então, eu estou dizendo uma questão quase literal, assim, corais, alga, concha ali no mar, porque é o que apareceu para mim na hora. E aí, na verdade, o nome é Iemanjá, Janaína é esse homônimo. Então, os objetos, como você vê lá naquela imagem, Sambaquê e Elisa, aqueles objetos que tem lá com ela não se reproduzem aqui, não acontecem, mas a mesma peça vai se movimentando. Um outro ponto interessante para falar, como eu falei já de 2 escritores, é falar também de um fotógrafo, Baltrop, que é um fotógrafo americano, que era marinheiro e que nos anos de 70 aos anos 80 fotografou o Pier 52 em Nova York. O Pier 52 em Nova York era um pier que era utilizado para situações sexuais e de drogas, então as pessoas entravam, se escamoteavam, se escondiam, tomavam banho de sol. Toda uma vida orgânica da cidade de Nova York, vamos dizer assim, paralela ao mundo normal, real de Nova York, acontecia no Pier 52. E o Baltrop fotografava com a sua câmera esse momento íntimo das pessoas que estavam ali pegando um banho de sol nu, ou estavam fazendo situações sexuais nos cantos, ou só passeando, ou só usando drogas. Então ele tinha uma câmera 35 minutos que ele ia resgatando esses momentos e que virou um grande compêndio imagético assim, de um momento nova-iorquino e mundial dos anos 70, que era a questão da liberdade sexual, da liberdade, da sexualidade de todo mundo, que depois foi até Nova York, virou uma outra cidade. Mas é aquele momento em que a liberdade de você ter um lugar, como fosse um cosmos, que tudo acontecesse ali plenamente, né, sem a polícia entrar. A polícia entrava, lógico, aconteciam crimes nesse lugar, mas era como se fosse um buraco negro que você entrava num outro universo paralelo. O Pier 52 foi demolido depois, com o tempo, por essas questões mesmo, porque tinham até assassinatos, virou uma hora um lugar extremamente perigoso, mas a fotografia do Baltrop mostrou que as cidades têm momentos orgânicos nela, em que as pessoas se dão naquele momento ali, querem viver essa contracultura da cidade e que aí alguma coisa tem que desmontar para ser remontado em outro contexto. Então, é uma imagem que depois que ficou pronta, eu imaginei esse fim do Pier 52, quer dizer, os mastros, né, que seguram o pier, né, as colunas de madeira e esse destroço que acabou acontecendo. Não tem mais essa referência física do pier, mas as fotos do Baltrop deixaram claramente, como um fotógrafo que sai com a câmera, não é o meu caso, registrar um momento que a vida precisa saber, o mundo precisa saber, a história da humanidade precisa saber que há pessoas que procuram sua liberdade em pequenas partes da cidade ou dentro da sua própria casa para se desenvolver a sua psique de liberdade e vida. Esse momento de estar isolado e eu poder desenvolver essa liberdade da fotografia dentro do que eu tinha na minha casa foi muito importante, porque o limite oblíquo criou essa relação desse próprio nome. É um limite que você tem, limite é quando você para, mas a ideia do limite oblíquo é quando você tem a mesa de luz, né, por baixo, os objetos em cima e os objetos bloqueiam o limite. Então a luz que eu vejo, capturei na câmera, é a questão oblíqua da luz que bateu no objeto e se refletiu na câmera, mas tampando, dando esse negror ao objeto. Algumas vezes o limite até passa, eu consigo ver alguns volumes da peça, mas tem vezes que não. Eu tenho completamente uma coisa fechada que parece uma pincelada de nanquim, de uma gravura japonesa, parece um entalhe de uma gravura do Oswald Guild, que obviamente aqui é o reverso, e dá essa ideia de que esses objetos quase são planares ou desenhados. Então, o limite que está aqui isso é um objeto tridimensional sobre uma mesa ou isso é um desenho que foi realizado numa prancha normal com nanquim. Então, esse limite que a luz provocou, essa obliquidade da ideia é que deu o título da obra. Existe um limite, mas que ele é oblíquo, ele pode se dissipar para vários pontos. Isso é a fotografia. A fotografia do meu pensamento de construir a imagem é sair de um limite, e não esse limite no caso aqui seria só a superfície, mas essa obliquidade da ideia ela vai partindo para uma fotografia sem negativo, uma fotografia que pensa fora desse contexto realista que é o Instagram, que é a questão das fotografias da rede social, que é uma propulsão de criação muito grande, em que ela se resume a 44 imagens
de um universo muito mais composto que o universo da minha ideia como um fabulador da fotografia.